Meus irmãos, abram sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Eu vou ler mais do que está aí no boletim. Nós vamos ler até o versículo 20. Então, 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o ler todo o capítulo. 1 Samuel, capítulo 3. Amém? Podemos ler? 1 Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado do sacerdote Eli, os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Samuel disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: o que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava a Samuel. Essa passagem da Bíblia é uma das que eu mais gosto, especialmente essa parte onde Deus fala com o menino, com o jovem Samuel, e Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Deus falou aqui com Samuel, em voz audível. Então Samuel de verdade ouviu a voz de Deus. A voz do Senhor chegou aos ouvidos e ao coração de Samuel. E eu sei, meus amados, que muitas pessoas ainda hoje desejam ouvir a voz de Deus. Inclusive algumas pessoas, quando nós evangelizamos, algumas pessoas dizem assim:
Pastor, eu tenho vontade de ser crente, mas eu estou esperando Deus falar comigo. Vocês já ouviram já? Essa pessoa, alguém dizer assim? Pastor, eu tenho vontade de ser, mas eu estou aguardando Deus falar comigo. E o fato, meus amados, é que Deus nunca deixou de falar. Deus nunca deixou de falar ao ser humano. De diversas maneiras, Deus fala ainda hoje com cada um de nós. Nós é que não somos sensíveis à sua voz, mas Deus continua falando. Lá no Jardim do Éden, quando você lê a relação entre Deus e Adão e Eva, quando você lê aquela história, lê aquele ambiente, sobre aquele ambiente de intimidade, havia essa proximidade muito grande, muito íntima, digamos assim, entre Deus e Adão, entre Deus e o homem, entre Deus e Eva. Adão e Eva, eles ouviam a voz do Criador de boa vontade, de forma clara, sem mediadores, sem precisar de ninguém. Deus conversava com Adão e Eva de maneira direta. Só que, após a queda, a intimidade entre Deus e o homem foi quebrada. A relação entre Deus, a liberdade que existia entre Deus e o homem foi quebrada. É tanto que quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, diz que eles já tinham pecado, diz que quando eles ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então o Senhor estava a procurar o homem, tomando a iniciativa de reconciliação, quando disse: Adão, onde estás? Então eles ouviram a voz de Deus, nitidamente. Adão ouviu, Eva ouviu a voz de Deus. Adão, Eva, aliás, Adão, que é o homem, o líder, Deus falou diretamente para ele: onde está? Só que dessa vez, lá no Éden, quando Adão e Adão, ouviram a voz do Senhor, essa voz não gerou segurança em Adão, mas medo. É tanto que Adão disse: olha, quando ouvimos a tua voz, nós nos escondemos. Nós sabíamos que porque nós estávamos nus e ouvimos a sua voz, tivemos medo. O pecado gera o medo da voz de Deus. O pecado faz com que o ser humano não queira ouvir o que Deus tem a dizer. A primeira grande lição aqui é que o pecado gera medo da voz de Deus, resistência. Por isso que aquele pecador, seja ele convertido ou não, se você como um cristão, mas vive em desacordo com o que Deus espera que você viva, você teme até às vezes ler as escrituras, ouvir uma pregação, ou teme ou ignora, porque o pecado ele produz medo no coração daquele que sabe que não está andando conforme a voz do Senhor. Então, enquanto o homem procura fugir da voz do Senhor, Deus revela o seu desejo amoroso de restaurar a comunhão e o bem de sua criação. E nesse propósito, o Senhor não raramente falava diretamente com os homens, mas Deus sempre usou homens fiéis como megafones de sua vontade. Deus usou Noé para falar aquela geração perversa onde Noé vivia. Deus usou Abraão, Deus usou Isaac, Deus usou Jacó, Deus usou José, Deus usou Moisés, Deus usou os juízes, Deus usou os reis, Deus usou os profetas, Deus usou homens escolhidos por Ele para megafonar, para transmitir o que Ele queria que os homens dessa terra ouvissem a respeito dele e de sua vontade. E Deus continua usando homens, mulheres, crianças, para comunicar às pessoas a sua vontade. Quando os irmãos olham para as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, os irmãos veem Deus falando através de homens e de diferentes maneiras. Deus falou através de visões, de sonhos, de revelações.
Deus usou fenômenos da natureza, Deus usou até animais, falou por meio da jumenta de Balaão, falou por meio dos corvos de Elias. Não que os corvos falassem, mas a mensagem ali por meio daqueles animais era uma mensagem de providência divina. Deus falou sobre, aliás, por meio daquele grande peixe que engoliu a Jonas, uma mensagem não com audível, mas ali simbólica. Deus, quando fechou a boca dos leões ali em Daniel, tudo isso transmitia de uma maneira ou de outra a mensagem de que Deus era soberano. E Ele continua se comunicando com o homem, mesmo sendo esse Deus soberano que nós cremos. Muitos dos profetas tiveram a incumbência de deixar registrado em pergaminhos os fatos que presenciaram e aqueles que foram dados por meio sobrenatural. Deus levantava profetas ali para comunicar a nação de Israel, para comunicar aquela geração de Noé também, Noé como profeta. Deus levantou os apóstolos que também podem ser considerados como profetas do Senhor do Novo Testamento. E se os irmãos perceberem, quando Deus fala ao homem, Ele fala para consolar o homem, Ele fala para exortar o homem, mas a ênfase que nós percebemos nas Escrituras é que Deus levanta homens para chamar outros homens ao arrependimento, para despertar os homens sobre sua situação espiritual decadente. No próprio texto que nós lemos aqui, é bonito a maneira como Deus chama Samuel, mas a mensagem que Deus deu para Samuel transmitir a Eli foi uma mensagem altamente pesada. Foi uma mensagem carregada de consequências negativas por causa dos pecados de Eli. E os pecados de Eli com relação aos seus filhos, porque os filhos de Eli eram desobedientes, não eram tementes a Deus. E Deus levantou Samuel para dizer: olha, tudo que Deus prometeu contra a sua casa vai acontecer. Seus filhos são rebeldes, você não os repreende, e por causa dessa sua frouxidão, por causa dessa sua falta de autoridade para com seus filhos, coisas ruins irão acontecer em sua casa. A iniquidade de seus filhos custará caro. É tanto, essa mensagem carregada mesmo, assim, ela continua de certa forma, porque nós somos, qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a primeira coisa que uma pessoa tem que saber para se converter? É que é um pecador miserável condenado ao inferno. É uma mensagem carregada. Eu sei que às vezes nós tentamos até florear, adocicar a mensagem, mas a mensagem do Evangelho implica em fazer as pessoas conhecedoras de sua situação de pecadora diante de Deus. Quando Jesus evangelizou, logo no início ali, uma das primeiras mensagens dele foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos. E nós nos arrependemos de quê, meus amados? De nossos pecados. Então Jesus falou sobre arrependimento, antes João Batista, posteriormente os discípulos. Essa era a mensagem do Evangelho, o chamado ao arrependimento. Então Deus chamou esses profetas do Antigo Testamento. Além de chamar, Deus inspirou esses homens para que eles registrassem nos pergaminhos os 39 livros da Antiga Aliança. Então Deus usou os homens para transmitir a mensagem oralmente, e Deus é tão gracioso que, além de transmitir a mensagem oralmente, pela boca, Deus ainda nos deu a graça de ter essa mensagem em papel. A voz de Deus aqui, registrada, para que qualquer pecador possa ter acesso. Então todos nós temos acesso à voz do Senhor. Todos nós aqui. Quando você diz: pastor, eu queria muito que Deus falasse comigo, aí nós podemos dizer: Deus está falando com você por meio da Escritura. Estude a Bíblia, venha para a escola dominical aprender mais de Deus, examine, medite, pergunte a Deus o que é que você quer, o que Ele quer que você aprenda com essa leitura
devocional que você pode fazer toda manhã, independente de horário, você pode ouvir a voz de Deus nas Escrituras. E é um período interessante que os teólogos chamam o período intertestamentário, o período do silêncio profético, né? Que é aquele período que vai do livro de Malaquias até Mateus. Aí alguns dizem assim, nesse período Deus se calou. Deus não se cala. Deus nunca se calou. Deus sempre falou. Só que nesse período intertestamentário, entre Malaquias e Mateus, 400 anos, Deus falou por meio da história. Deus falou por meio de nações inimigas, disciplinando o povo dele. Porque o Senhor fala por meio dos profetas, o Senhor fala por meio da palavra registrada, e o Senhor fala também por meio de circunstâncias. Existem circunstâncias da nossa vida que são realmente suscitadas pelo Senhor. E cabe a cada um de nós ter essa sensibilidade e entender o que é que Deus quer dizer a nós com aquela circunstância geralmente difícil que a gente está vivendo. Nada é por acaso, né? Para um crente, nada é por acaso. Deus está no controle, Ele sabe todas as coisas, e as coisas boas, as coisas ruins que nós vivemos, tem alguma coisa por trás dessas experiências que o Senhor quer nos ensinar. Então, nada é por acaso para um servo de Deus, porque nós somos servos do nosso Deus, e o nosso Deus não é apenas um Senhor, é um Pai, que cuida, que alimenta, que sustenta, e que também disciplina todo filho. Nós, às vezes, aqui somos teimosos, nos fazemos de surdos diante da mensagem do Senhor, mas Deus, sim, fala também por meio das circunstâncias. Agora, nós sabemos que como é que eu posso dizer? A revelação excelente, a revelação que está, todas as revelações, a voz de Deus em um homem, de maneira direta, 100%, esteve no Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, o autor escreveu assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Então, a voz encarnada, o verbo encarnado é Jesus Cristo. Tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez, foi uma mensagem de Deus, é uma mensagem de Deus para toda a humanidade. Por isso que Jesus é Deus em excelência, e nós devemos estudar o caráter de Jesus Cristo, para entender quem é Jesus Cristo, para poder imitar o nosso Senhor, porque Ele é a voz viva de Deus para cada um de nós. Então nós temos que parar, meditar na pessoa de Jesus Cristo, e fazer aquela reflexão, onde eu não me pareço com Jesus, o que Jesus era, o que Jesus foi, o que Jesus ensinou, que eu preciso viver. Porque Jesus é o verbo vivo, é a voz de Deus encarnada, a voz viva. E quando nós falamos de Jesus para as pessoas, quando nós falamos o que Jesus fez para as pessoas, estamos comunicando o verbo vivo. E o nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele é tão maravilhoso, que quando Ele foi assunto aos céus, depois de ser ressurreto, Ele prometeu o Espírito Santo. Então Deus continua falando por meio do Espírito Santo, o Consolador. Por meio dos nossos corações, inquietando a nossa consciência, também dando paz diante de situações complicadas. Então o Senhor Jesus continua falando por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Então percebam, Deus falou por meio dos profetas, falou por meio das Escrituras do Antigo Testamento, continua falando por meio das Escrituras do Novo Testamento. Deus fala por meio de fenômenos da natureza. Deus falou de maneira grandiosa, a revelação por excelência da voz de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E Deus ainda continua a falar ao homem por meio do Espírito Santo. O Gustavo citou o versículo aqui, né?
que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem persuade, quem convence o pecador. Só que nós podemos fazer a seguinte questão. Tudo bem, Deus fala, não há dúvida. Deus fala. Inclusive, numa pregação como essa, Deus está falando com você. Deus fala, não tenha dúvida disso. Mas a pergunta é a seguinte: se Deus fala, e Deus fala buscando nos aperfeiçoar, amadurecer, nos tornar pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, profissionais, cidadãos, Deus nos fala para sermos luz e sal nesse mundo. Mas quando isso não acontece, quando nós não nos tornamos melhores, a Bíblia fala também que os homens endurecem seus corações. Os homens endurecem seus corações à voz de Deus. Tem pessoas que elas não suportam a palavra de Deus, elas não suportam. Se elas pudessem fazer publicamente esse gesto aqui, elas fariam. Elas não suportam. Pessoas que quando a gente começa a evangelizar, aí quando a pessoa percebe que nós estamos falando de Jesus Cristo, ixi, lá vem os crentes. As pessoas se afastam logo. Eu não quero ouvir. Não, eu não quero ouvir. Não, mas eu posso ter 2 minutos, 3 minutos para ouvir o que Deus quer para você. Eu não quero ouvir. E às vezes as pessoas escutam por gentileza, ou seja, escuta com os ouvidos, mas não escutam com o coração. Para que a voz de Deus produza um rebuliço dentro da nossa alma, é preciso não só escutar com os ouvidos, mas escutar também com o coração. É preciso ter aquela atitude que Samuel teve aqui. Senhor, fala que o teu servo escuta. Tu és o meu Senhor, eu sou o teu servo, e o que o Senhor disser, eu vou fazer. Como Abraão fez, né, no último domingo que eu preguei sobre Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão, sai da sua casa, sai da tua terra, sai do meio de tua parentela, sacrifica teu filho. E Abraão só dizia: sim, Senhor, eu faço o que quiseres. É assim que Deus deseja que a gente reaja à voz dele. Lá em Hebreus, esse texto eu queria que os irmãos lessem comigo, Hebreus capítulo 7, do 7 ao 19. Eu li Samuel apenas para ilustrar, mas eu quero mostrar ainda outros textos até a conclusão, e um deles é Hebreus capítulo 7, do versículo, Hebreus 7, deixa eu ver se eu confundi aqui, exatamente, 7, do 7 ao 19, então diz assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Não, meus irmãos, não é esse texto aqui. É: hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Eu coloquei a referência errada aqui, mas se você encontrar, você pode dizer para me ajudar. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Eu não encontrei, mas o texto fala, qual é o versículo? 3 e 7. Exato, obrigado, meus irmãos. 3 e 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, que jamais haja
em qualquer um de vós coração perverso de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quase os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou o Senhor por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem o Senhor jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, porque a incredulidade endurece o coração. A incredulidade endurece o coração. Uma vez eu vi um pastor falando algo muito interessante. Ele disse, numa conversa informal, ele disse assim: olha, o lugar onde existem mais corações endurecidos é dentro da igreja. E eu, como é? O lugar onde existe mais corações endurecidos é dentro da igreja. Não estou entendendo, não. O coração endurecido é do mundo, é o ímpio, que não quer nem escutar. Aí ele foi explicar. Ele foi dizer, porque na igreja, nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus em diversos momentos e de diferentes maneiras. Nós temos os cultos, tem os cultos dos homens, das mulheres, o culto de oração tem pregação. Na MCM tem estudo também, na Sociedade dos Homens tem também, nos jovens tem mensagem, tem domingo de manhã, tem domingo à noite, o crente tem a Bíblia, todo crente tem uma Bíblia, então nós temos aqui a palavra de Deus, um total acesso à palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus acessível. Então nós escutamos, mas boa parte dos que escutam, que frequentam igrejas, não obedecem. Essa palavra parece que não mexe mais com essas pessoas. Corações endurecidos. E o exemplo que o autor aos Hebreus dá aqui, nesse texto que eu li, é que Deus matou os corações endurecidos, destruiu lá no deserto. Coração de incredulidade. Coração que não acredita que a Bíblia é o livro inspirado por Deus, que não acreditam que Deus usa homens, Deus usa mulheres para nos exortar, para falar conosco. Então nós não podemos ter essa atitude de endurecimento diante da palavra do Senhor. E qual deve ser a nossa atitude diante da voz do Senhor? É uma atitude de acolher a palavra de Deus com mansidão. É a mesma atitude, como eu falei aqui, essa atitude de Samuel. Cada crente deve dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, eu estou aqui para lhe ouvir. Então fale, Senhor, que o meu coração está totalmente aberto para guardar toda a semente que o Senhor lançar a mim essa noite. Então todo crente, quando vir a palavra ao culto do Senhor, ele deve vir para adorar o Senhor, oferecer o seu louvor, a sua reverência, o seu respeito ao Senhor, mas também todo crente, quando vir ao culto do Senhor, deve vir com o coração aberto e dizer, Senhor, fala que eu estou aqui para te ouvir. Amém? É assim que a gente deve viver ouvindo a palavra de Deus. E o que acontece quando nós ouvimos a palavra do Senhor? Provérbios capítulo 1, pode ler comigo. Provérbios capítulo 1. Verso 33, olha o que diz o texto aqui, Provérbios 1 e 33. Provérbios aqui, o sábio Salomão escreveu sobre a sabedoria, que a sabedoria, ela grita nas praças, buscando quem a busque. E a nossa sabedoria é o próprio Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 33 do capítulo 1 de Provérbios diz assim, mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.
Amém? Você tem andado assim, seguro, tranquilo, sem temor do mal, porque você tem a consciência leve, você tem o coração honesto diante de Deus, Deus sabe quem é você, o que você tem feito, e Deus sabe do seu esforço e do seu sentimento de submissão à voz dele. E só mais um texto lá em Isaías, para nós concluirmos, para nós orarmos, Isaías 30, verso 21. Olha o que o profeta escreveu, Isaías 30 e 21. As palavras consoladoras do Senhor. Quando te desviares, 30 e 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você não vai ouvir mais a voz de Deus como Samuel ouviu. Deus escolheu homens, mulheres, irmãos em Cristo, para falar por meio da palavra. Mas o seu coração deve estar totalmente disposto a ouvir o que Deus tem a dizer a você. Quando lê a Bíblia, faça isso. Senhor, estou num momento de angústia, aí eu vou lá para um salmo, vou procurar exemplo de homens que passaram por angústia. E você lê e diz: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir a tua voz por meio da palavra. Quando você for buscar um conselho, seja do pastor, de um líder, porque a Bíblia diz que nós devemos instruir uns aos outros, você ore a Deus em casa, você diz: Senhor, eu vou conversar, vou atrás de um conselho, e queria que o Senhor usasse aquele homem ali, aquela mulher, para falar comigo. Tenha esse coração aberto. E tome cuidado. Quando alguém chega, levanta o dedo para o alto e diz assim: assim diz o Senhor. Toma cuidado com esse tipo de profetada. Confie na revelação escrita. Essa é infalível. Essa você pode ler, estudar, examinar e ter segurança de que é Deus quem está falando. Nós temos que tomar muito cuidado. Tenha cuidado com esse misticismo também. Pastor, eu estava prezando de paz, aí eu orei ao Senhor. Aí quando eu acabei de orar, apareceu um pombozinho branco na minha janela. Aí foi Deus que me falou que eu ia ter paz, igual ele falou com Noé. Tenha calma. Toma cuidado com o misticismo. Para não atribuir qualquer coisa, espiritualizar tudo. Tenha calma. Tenha discernimento. Peça sabedoria a Deus. E Deus vai dar. E Deus vai lhe falar. Então esse é o nosso Deus. O Deus que continua falando conosco. Falou por meio dos profetas. Falou por meio do Senhor Jesus Cristo. Continua falando por meio das Escrituras. Continua falando por meio do Espírito Santo. E continua fazendo com que a igreja dele edifique-se mutuamente através da instrução derivada da palavra. Então, que o Senhor nos abençoe e que cada coração encontre esse sentimento de Samuel, o sentimento de dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque nós temos experimentado o teu falar sobre nossas vidas e nossas vidas. Pai amado, como é bom saber que tu és um Deus que é Pai, e não um Pai que permanece em silêncio, mas um Pai que nos ensina, que nos instrui, que aponta o caminho que devemos andar, que usa conselheiros para nos consolar, para nos ajudar nas decisões da vida. O Senhor é um Deus que continua usando pregadores, homens, mulheres, jovens, para falar ao pecador sobre a necessidade de arrependimento. E nós somos testemunhas que o Senhor é um Deus vivo que continua a falar. E nós pedimos, meu Deus, caso haja algum coração endurecido nesse lugar, que o Senhor quebrante esse coração, que o Senhor esmigalhe esse coração
e o torne sensível à sua mensagem, à tua voz. Que possamos viver conforme a tua vontade revelada nas Escrituras e proclamada por homens e mulheres de Deus. Nos dê sensibilidade, meu Deus, é o que nós pedimos. Não permita que o nosso coração seja incrédulo, seja duro e duvide do que o Senhor quer fazer e tem dito a cada um de nós. Pai amado, eu peço nesse momento, por aqueles que estão aqui, que nos visitam, que tiveram a oportunidade de ouvir a voz do Senhor por meio dessa mensagem, e que podem, meu Deus, esta noite, tomar a decisão mais importante de suas vidas, a decisão de entregar a alma ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto a igreja ora, eu queria perguntar a você que nos visita, você que ainda é crente, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Deus falou com você essa noite. Então, se você é daquele que diz, olha, eu não fui crente ainda porque Deus não falou comigo, eu quero dizer que Deus tem falado com você, e Ele falou esta noite com você por meio dessa mensagem. E agora Ele espera que você tome uma decisão de se arrepender dos pecados e entregar a sua vida a Ele, porque só Ele pode salvar a sua alma. Então, alguém nesta noite que gostaria de tomar a decisão de se render a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, há alguém essa noite que quer tomar essa decisão de entregar a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele falou com você esta noite. Alguém que quer atender a voz do Senhor? Não vou insistir. Depois você pode procurar alguém e de repente, olha, eu entendi e eu quero. E com certeza o Senhor vai se alegrar e nós também. Senhor, aplica essa palavra, Senhor, em cada coração. E que em todas as coisas o Teu nome seja honrado e glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.